Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que vocês continuem se cuidando, tá certo? A pandemia ainda tá aí. E que nós, em breve, vamos ficar torcendo aí, todos estejamos com saúde, vacinados e quem sabe até nos encontrarmos presencialmente lá no Campo São Roque. Pessoal, vou falar aqui rapidamente sobre soluções de escritório, tá? Que vem ao encontro aí das aulas que vocês estão vendo, né? E hoje eu gostaria de apresentar aqui essa questão dessas soluções, né? Eu coloquei na língua portuguesa, mas todo mundo conhece como Office, né? O pacote Office, Microsoft Office, LibreOffice, Google Office e por aí vai, né? Tem aí uma série de nomes que se dá, né? E todo mundo usa a expressão Office, né, em inglês. Mas essas soluções, elas são soluções, esses aplicativos, eles dizem respeito a aquilo que se vive num cotidiano típico de escritório, né? Então, qualquer empresa que tenha lá suas operações cotidianas, então, a elaboração de documentos, cálculos, né, financeiros, cálculos estatísticos, enfim, são atividades do dia a dia que, ao longo do tempo, qualquer organização sempre precisou de alguém para cuidar dessas tarefas, dessas atividades. E aí, se a gente voltar, né, no tempo, né, essas atividades rotineiras das organizações, elas sempre existiram, e eu estou falando de muito tempo atrás, tá? Então, as principais decisões dos governos, por exemplo, ao longo da história, foram registradas. E aí você, por exemplo, no Egito Antigo, você tinha a figura dos escribas, né? É óbvio que eles não escreviam só documentos para o faraó, mas dentre as inúmeras coisas que eles escreveram, dentre elas, tem coisas que foram, né, as determinações do faraó. Aliás, era muito comum isso, né, na Idade Antiga. Quando você vê a legislação do Império Romano, ela também foi toda redigida, né? Então sempre houve essa necessidade dos registros daquelas atividades que são corriqueiras, né? E só para, né, dar um salto aí para o século XX, você teve a figura do calígrafo, né? O que o calígrafo fazia? Exatamente isso, né? Ele servia para fazer esses registros. Surge então a máquina de datilografar, né? E aí a máquina de datilografar, ela dá um avanço enorme, né? Em termos de velocidade, em termos de facilitar, né, a leitura, enfim. Mas só a máquina de datilografar, professor? Não, teve a calculadora, né? Quantas e quantas calculadoras, aquelas que eram máquinas de calcular com registrador, né? E aí você tinha lá o papel, né? As bobinas de papel, onde aquilo que você ia digitando ia sendo registrado, porque aí você podia pegar, né, o registro, né? E conferir, né, as informações que você foi digitando ali na calculadora e ver se estava tudo certo com os documentos que você lançou. Então, sempre houve a necessidade de tecnologia no sentido de facilitar o dia a dia, de dar àqueles que trabalhavam com essas tarefas alguma facilidade e mais, alguma segurança, né? Porque a tecnologia ela sempre veio em conta da segurança para evitar erro, porque a falha humana é normal, ela é natural, as pessoas falham, né? E as tecnologias foram sendo desenvolvidas com o propósito de minimizar essas falhas, né? E de permitir que as pessoas, de algum modo, pudessem verificar e localizar, inclusive, né, essas falhas para que fossem corrigidas antes que elas pudessem causar algum efeito colateral, algum dano, né, algum prejuízo para alguém, para a organização, enfim, tá? Bom, e aí, óbvio que na evolução dessa tecnologia, né, principalmente a partir ali dos anos 70, você começa a ter o desenvolvimento dessas soluções também em meio computacional, né? E mais, vamos dizer assim, de forma mais enfática, ou melhor dizendo, tornando, né, mais popular esse tipo de solução computacional, nós vamos notar que nos anos 80, você vai perceber ali nos anos 80 uma proliferação de empresas que vão tentar desenvolver essas soluções, né? Então,
esses aplicativos, né, que facilitam a elaboração de documentos, de cálculos diversos, de apresentações executivas, de trocas de mensagem, você vai ter ali uma proliferação nos anos 1980 de diversas plataformas, né? Então você vai ter a Microsoft desenvolvendo um editor de texto, cujo nome era o Word, mas não foi a primeira, né? Antes da Microsoft existiam vários editores de texto, um que ficou muito famoso na época e chegou a ser o principal editor de texto era o WordStar, né? Mas aí a Microsoft, como ela também produzia os sistemas operacionais, ela começou a ter uma série de vantagens, né, em termos de processamento, principalmente numa época que as máquinas tinham muitas restrições de, restrições eletrônicas, né, de hardware, e também por conta da, vamos dizer assim, né, da familiaridade com que os programadores, né, que desenvolviam o Word, né, o editor de texto da Microsoft, por conhecer o sistema operacional, né, na época o MS-DOS, né, Microsoft Disk Operating System, eles tinham algumas vantagens, né, em comparação, né, principalmente no uso de processador, né, em relação, por exemplo, à galera do WordStar. No que diz respeito, por exemplo, à planilha eletrônica, né, uma empresa chamada Lotus desenvolveu o Lotus 123, né, esse era o nome da planilha eletrônica, que serviu de referência para todas as outras planilhas eletrônicas. Inclusive, né, muitos anos depois, porque o Excel é quase anos 90, né, quer dizer, quase uma década depois, a Microsoft coloca, né, à disposição do mercado uma planilha eletrônica produzida por ela, que o nome, né, muito conhecido é Excel. Se você olhar o Excel, ele é Ctrl+C, Ctrl+V, né, é cópia, cola do Lotus 123. Então você olha o Lotus 123 e olha o Excel, você vai falar, pô, eles colaram, né, literalmente, né, praticamente um plágio. Apresentadores gráficos, né? Quando a gente fala de apresentadores gráficos, são aqueles aplicativos que auxiliam você, como nós estamos fazendo aqui agora nessa videoaula, que auxiliam você com a disposição, né, de informações, né, muitas vezes como está aqui, né, na forma texto, mas às vezes com algum efeito especial. E lá atrás, muitos anos já se passaram, né, nós tínhamos o Harvard Graphics, que fazia isso. Aí você apresenta, aí era uma baita inovação, né? Você colocava lá um gráfico de pizza, e aí as pessoas, puxa vida, pô, claro, os gráficos fizeram a maior diferença na hora de você apresentar informações, né? Na hora que você coloca um gráfico, na hora que você coloca um gráfico de barras, na hora que você coloca um cronograma, né, na forma de uma tabela, isso facilita a compreensão. E aí você está ali no dia a dia, né, na correria, quando você projeta, né, numa tela, e é óbvio, estou falando ainda de projeções bem antigas, né, usando retroprojetor e tudo mais. O Harvard Gráfico, na verdade, ele ajudava você a desenhar e depois você tinha que imprimir, né, em transparências, né, que é uma película plástica, e aí você pegava essa película, levava para um retroprojetor, cuja lâmpada fazia, né, a projeção nessa película, né, para um jogo de espelhos ele projetava numa parede ou numa tela, né, de lona, enfim. Então, quando a gente usava o Harvard Graphics, nossa, era espetacular. Isso facilitava, né, a compreensão daquilo que a pessoa, né, aquele dirigente, aquela chefia, né, imediata, queria dizer para a equipe. Muitos anos depois é que vai surgir o PowerPoint da Microsoft, né? Editores de imagem, então, sempre houve, né, essa preocupação em editar imagens, e aí a Adobe, né, a empresa Adobe foi uma das pioneiras nesse sentido, principalmente com o Photoshop, mas não foi a primeira. Nessa área, a Microsoft não investiu muito. Existe o Paint, né, acho que todo mundo já abriu um Paint na vida aí do sistema operacional da Microsoft, mas ele não faz parte, né, do pacote Office da Microsoft. Mas não é uma área que ela investiu muito, mesmo porque a Adobe ela é uma empresa poderosíssima nesse sentido, né? Ela sempre teve as melhores soluções gráficas, né, de tratamento
tanto o tratamento vetorial de imagens quanto o tratamento rasterizado. Aqui, raster é uma expressão inglesa, tipo aportuguesou, né, rasterizado, mas seria de pontos, né, uma tradução talvez mais próxima aí, seriam imagens formadas por pontos ou por pixels, né, e a Adobe então ela tem muito know-how, né, tem muito conhecimento, e a Microsoft não rivalizou nessa área, mas você já tinha, né, tratamento de imagem e correio eletrônico, né, aí correio eletrônico foram muitos, né. Não, aí alguém pode falar assim, mas correio eletrônico? Sim, a gente já tinha correio eletrônico nos anos 70, né? Os sistemas de grande porte, principalmente da IBM, eles possuíam trocas de informações por meio de identificadores, né? Que eram identificadores individuais. Então você mandava as mensagens, né? É óbvio que naquele momento você só trocava informações do tipo texto, porque ele só aceitava, né, mensagens que estivessem baseadas em caractere. Então não tinha como mandar imagem, foto, música, como hoje é possível em qualquer webmail, né? A Xerox, né, só para vocês terem uma ideia, ela já tinha uma solução desktop de correio eletrônico baseado na rede que ela desenvolveu ainda nos anos 70, né? Que é uma história bacana, mas eu vou deixar para contar uma outra oportunidade, porque é história. Enfim, tem então um histórico de soluções que foram, né, desenvolvidas ao longo do século XX ainda, com o propósito de dar agilidade naquelas tarefas rotineiras, cotidianas, né? E elas mais ou menos giram em torno dessas que eu coloquei aí, né? Elaboração de documentos, e aí tanto faz se eram editores de textos ou de imagens, né? De cálculos, né? As planilhas, as apresentações executivas e etc. Né? Trocas de mensagem, no caso os e-mails, né? Ou correios eletrônicos. Nós vamos voltar a abordar esse assunto quando for falar do tópico sistemas de colaboração empresarial. Para quem olhou lá o nosso plano de ensino no SWAP, mais para frente a gente vai falar especificamente de sistemas de colaboração empresarial, porque boa parte desses aplicativos vão servir para essa finalidade, né? Promover a colaboração empresarial, promover um ambiente colaborativo, compartilhado de informações e de elaboração colaborativa de algumas dessas informações, tá? E óbvio, esses aplicativos acabam sendo muito úteis, né? Principalmente quando você começa a integrá-los, né? Quando você permite que eles possam de alguma forma dialogar, o que faz com que se amplie, né, o potencial de tarefas que vão ser simplificadas, que vão ser aceleradas, né? Ampliando produtividade, eficiência e etc. Tá? Muito bem, galera. Então vamos continuar aqui. Alguns aplicativos são muito comuns, né? Eu acredito que vocês provavelmente, tudo que eu fui citando aqui, vocês já imaginaram, né? Ou muitos de vocês já trabalham, muitos de vocês talvez tenham muita familiaridade com essas soluções. Nós temos editores de textos e editores de imagem, né? Nós temos planilhas eletrônicas de cálculo, apresentadores gráficos, correio eletrônico, sistemas simples de gerenciamento de banco de dados, né? Eu esqueci de comentar, mas muito tempo atrás você tinha o DBase, né? E o DBase era muito simples, então qualquer pessoa que tivesse alguma familiaridade com informática conseguia criar um pequeno banco de dados. O DBase, ele é óbvio, ele foi se evoluindo, né? Mas ele começou a enfrentar também, né, uma certa concorrência de algumas organizações que começaram a investir muito pesadamente em sistemas de gerenciamento de banco de dados, porque era, um, era uma baita solução empresarial, uma baita solução para as organizações, e então você começa a sofisticar muito. E outra, dentro de banco de dados você começa a ter uma teoria muito maior, muito mais complexa, quando se compara com editoração de texto, de imagem, cálculos, né, de planilha, etc. Mas manteve-se, né, por conta até vamos dizer assim, da popularidade que o DBase teve, as organizações que desenvolvem essas soluções, né, que são provedoras desse tipo de solução, mantiveram ali alguma solução mais simples. Por isso que eu coloquei aí, sistemas simples, né? Então a Microsoft, por exemplo, ainda tem o Access, né, que normalmente acompanha o pacote Office.
Quando você vê o Libre também tem lá o Base, né? Não é DBase, é Base, né? O Base, ele é o nome mais clássico aí para os softwares que a gente chama de open software, né? E o Libre é um exemplo disso. E você vai ter então esses pequenos bancos de dados que qualquer um, né, de forma muito intuitiva, consegue manipular. Não são sofisticados, então, por exemplo, se você quiser usar a linguagem, né, o SQL, né, que é a linguagem de consulta, né, de um banco de dados, esses aplicativos eles não são assim tão adequados. Aí você teria que ser mediado por uma linguagem de programação, com algum conector, né, de banco de dados. Mas eles acabam sendo muito úteis para fazer pequenas coisas, né? Faz lá uma agenda, faz lá um cadastro de clientes. É muito útil, por exemplo, para pequenos negócios, né? Para microempresários. Então, por isso que muitos desses pacotes acabam oferecendo essas soluções. Mas nada que vá atender soluções complexas ou soluções que demandem o atendimento de corporações, aliás, corporações é óbvio, né? Mas eu diria que para empresas de médio porte já não servem, né? Uma empresa de médio porte já deveria investir numa solução mais complexa, né? Que não sejam estas que acabam acompanhando muitas vezes esses pacotes Office, tá bom? Cada organização desenvolvedora, provedora desse tipo de solução, ele pode acrescentar ou reduzir aí a lista de aplicativos. Então, ora você vai ver algumas delas não oferecendo um banco de dados, né? Esse simples, tá? Esse mais simplesinho, que costuma ser mais intuitivo para qualquer usuário. Algumas vão acrescentar e colocar outras opções, né? De outros tipos, né? De aplicativos para tornar, né, o pacote mais atrativo, enfim. Você vai ter uma variedade aí que pode, né, ser uma decisão da organização que queira atingir determinado público, né? Então, eu quero um público um pouquinho, um usuário mais avançado, então eu ofereço alguns aplicativos mais sofisticados, né? Eu faço um pacote mais simples, bem básico, né? Para aquele usuário que também não é um usuário que a gente chama de heavy user, né? Não é aquele usuário que tem um uso intenso, né? Não é contínuo, não é frequente, ele usa esporadicamente, então eu posso oferecer uma coisa mais simples para ele. Tem aquele usuário que a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm assim facilidade ainda com informática, né? Apesar de já estarmos no século XXI, ainda existe aí os famosos analfabetes ou analfabites, e mas mesmo eles, eu posso entregar para eles um pacote mais simples, bem básico, que ali utilizando ícones, né, aquelas imagenzinhas, ele consegue fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, mesmo que ele não tenha feito nenhum curso. Então, vai variar muito, né? Então você vai ter soluções de escritório extremamente complexas, extremamente simples e dentro dessas duas extremidades uma variedade que vai atender a diversos tipos e gostos, tá bom? Bom, ainda dentro dessa proposta, né, de solução, aí nós vamos ter aquelas que vão ser consideradas livres, né, ou em inglês, open software, que são aplicativos que você pode ter no seu computador sem a necessidade de pagar a ninguém. Você não paga nada e sem a preocupação de que algum dia venha a pagar, né? Porque aquilo que é classificado como open software, ele, em sua essência, né, a sua distribuição, ela sempre será gratuita, porque aqueles que desenvolvem esse tipo de aplicativo, né, open software, os aplicativos livres, eles têm, vamos dizer assim, uma conduta de que esse tipo de solução ela não pode ser restrita, ela tem que ser livre, todos têm que receber. O que pode ser cobrado seria uma prestação de serviço. Eu quero um aprimoramento, eu quero uma sofisticação, eu quero lá uma funcionalidade diferenciada. Aí, para eu ter isso, eu vou ter que pagar para alguém fazer essa modificação. Mas se eu quiser o básico, o elementar, não preciso pagar isso nunca. E eu posso ter isso na minha organização. Existirão também aquelas que são consideradas gratuitas com limitações, que são os famosos freeware. Os freewares,
as pessoas, né, o free, então é de graça. Então, ele é parcialmente, né, gratuito. Existem regras para que ele seja gratuito. Então eu posso usar se eu me enquadrar nessas regras. Um exemplo clássico são os antivírus. Né? Tem muito antivírus que é freeware, ele é gratuito. Mas para quem? Para pessoa física. Com algumas restrições em termos de funcionalidade. Eu quero essa solução, só que eu gostaria que ela também, sei lá, ela fizesse, ela fosse um firewall, né? Ela fosse também uma barreira em qualquer tipo de tentativa de invasão do meu equipamento. Bom, aí você vai ter que pagar. Porque para ter o firewall, né, a maioria das soluções de antivírus, né, elas vão cobrar de você essa funcionalidade. Não, eu não quero pagar. Bom, então você não vai ter essa funcionalidade. Mas vai ter lá, né, um aplicativo rastreando programas maliciosos, né, os famosos vírus, os trojans, que é, é uma expressão inglesa, né, para cavalo de Troia, os malwares, né, que são aplicativos que procuram atrapalhar a vida ali, o processamento do seu computador e os spams, né, e etc. Tá? Mas eles são gratuitos até certo ponto. E é por isso que é importante ler lá, né, os termos. Né? Quando você vai fazer a instalação desse tipo de aplicativo, aparece lá os termos de uso. Né? Nem sempre as pessoas leem, deveriam ler, mas quando as pessoas, né, têm essa preocupação de entender o que ela está instalando no computador dela, no notebook dela ou no smartphone dela, né, ao ler os termos de uso, ela vai observar que existem algumas restrições. Né? Então eu vivi uma situação aqui mesmo no Instituto Federal. Vamos instalar o antivírus o AVG na época, né? E eu levantei a mãozinha e falei, olha, não pode, porque o AVG ele é gratuito para a pessoa física, para a pessoa jurídica não pode. E com agravante, a pessoa jurídica de natureza pública, que era o nosso caso, né, uma organização pública, uma autarquia federal, é crime. E aí, então não pode. Então o que a gente faz? Né? Aí, num primeiro momento, se tirou todas as máquinas, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, a multa pela prática de pirataria, né? Pela implantação, né? Pela instalação de um aplicativo que está sendo instalado de forma irregular, ela é muito alta. Né? Então não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Existem também aquelas soluções que são pagas, né? Aí você tem que pagar. Aí esse tipo de pagamento ela pode variar. Você pode comprar o pacote de uma vez, né? Pum, e não paga mais nada, ou você pode pagar uma mensalidade ou uma anualidade, e aí a partir dessa mensalidade ou anualidade você vai ter sempre direito a atualizações, né? Então você pode, quando tiver uma versão nova, você pode substituir a que está instalada no seu equipamento por uma nova, porque você paga essa anualidade. A Microsoft faz isso com o Office 365, tá? Professor, mas nós estudantes temos direito ao Office 365, a gente não paga nada. Bom, o Instituto Federal paga, porque faz parte, né, de um acordo do Instituto Federal com a Microsoft, que está regido ali pelo que a Microsoft chama de programa acadêmico, né? E o Academy, né, esse programa acadêmico, ele não sai de graça. O valor ele sai bem mais em conta, né, do que se fosse uma corporação global, por exemplo. A Microsoft não faz isso porque ela é generosa com as escolas, ela faz isso porque é uma forma de você, de certa maneira, né, se manter com o padrão de mercado. Bom, todo mundo usa Microsoft porque desde a escola aprende, né, a lidar com os programas da Microsoft, então você acaba criando uma certa dependência, né, por conta do hábito, né? Porque como é mais habitual, né, você fica mais à vontade usando ali as soluções da Microsoft,
Então você não vai querer mudar, mas você não vai querer buscar uma outra alternativa porque você já está muito acostumado, está familiarizado. Então veja que é uma estratégia interessante da Microsoft reduzir os preços para que as escolas tenham, né, essa opção, inclusive disponibilizando para os estudantes, como acontece aqui no Instituto Federal com o Office 365. Tá? E aí se paga uma anualidade e você tem direito às versões mais recentes daqueles aplicativos. Existem soluções que são conectadas, né? E, e aí, essas soluções que são conectadas, deixa eu corrigir. Corrigir. Então, essas soluções que são conectadas, o pessoal costuma falar online, né? É uma solução online. O que significa a solução online, né? As conectadas? São aquelas que elas funcionam se você estiver acessando a internet. Então, você não tem ela instalada no seu equipamento. Ela está na nuvem, está lá, né, num portal da internet e você pode usá-la, né, e às vezes livremente, inclusive. É o caso clássico do Google, né? Tem o Google Documents, o Google tem todas as soluções, né? Não vou aqui fazer propaganda da Google, mas ele tem lá planilha, ele tem lá editor de texto, etc. E aliás, o Google começa como um buscador e de imediato a primeira solução nesse sentido de escritório, né, de soluções de escritório, de Office, é o correio eletrônico, né, o Gmail, Google Mail. E o Google Mail daí foi se desdobrando, né, em várias alternativas como nós já conhecemos hoje. E essas soluções de escritório que você pode usar desde que esteja conectado, né, elas não são exclusividade da Google, né? Existem outras empresas que fazem a mesma coisa, tá? E tem as desconectadas, eu já dei o exemplo da Microsoft, mas ela também não é a única, tá bom, gente? Existem outras alternativas, principalmente aquelas que são consideradas livres, né? Open software. E eu dei o exemplo do Libre, que inclusive tem instalado lá no nosso laboratório, né? Se estivéssemos lá, vocês poderiam observar que no laboratório, além da solução paga da Microsoft, nós temos a solução livre, no caso o Libre, né, que muitas vezes os professores de informática apresentam para os estudantes, principalmente para os cursos técnicos, né, que aí você está ali no momento de formação, né, e é importante conhecer as alternativas, até para se familiarizar e não ficar tão assim dependente de uma única empresa, né, colaborando, contribuindo com um certo monopólio. Né? Então, para quebrar, né, essa tendência monopolista, né, a ideia é que se apresente as outras alternativas e a gente tem isso lá no laboratório, tá bom? Muito bem. Qual é a melhor? Pessoal, a resposta clássica da administração depende. Não tem uma solução que você vai falar assim, não, essa serve para todos os casos, para todas as situações, né? Em qualquer momento, em qualquer lugar. Não existe isso na administração. Na administração sempre vai existir a solução adequada. E como que você então identifica a solução adequada? A melhor não existe. Não existe. Né? Existem soluções adequadas. Então a melhor solução é aquela que é adequada para a sua realidade, para o seu contexto, para as circunstâncias que você está vivenciando, tá bom? E aí o que você pode, então, nesse momento, né, você precisa tomar essa decisão, o que eu vou ter aqui na minha organização, então você vai ter que decidir a partir de alguns critérios, né? O famoso custo-benefício, né? Quanto você paga, quanto você recebe por esse investimento, né, na aquisição, na compra de um desses pacotes. Eu vou usar um software livre. Aí você não vai pagar nada, mas que benefícios você tem? Quando tiver alguma dúvida, quando houver necessidade de um suporte, quando travar tudo, a quem você vai recorrer? Né? Porque quando você paga, você pode cobrar do provedor, né, do desenvolvedor daquela solução, diante de de um problema muito grave, né, causado pelo aplicativo, você pode cobrar do fornecedor a solução para aquilo. E o fornecedor, como você paga, ele tem a obrigação de resolver o problema. Né? Mas quando é um software livre, você não tem essa figura. Né? Você vai cobrar de quem?
Ah, da comunidade. Então, a comunidade é uma entidade abstrata, né, que reúne muitas pessoas e algumas delas você nem sabe onde estão, porque ela acontece, né, de forma compartilhada ali na nuvem. Né? Então, notem que a gente não tem, nesses casos, né, um benefício direto. Então, a gente tem que pensar, bom, não, mas eu tenho, sei lá, os estudantes lá do Instituto Federal sabem usar esse aplicativo, então eu não vou ter essa dor de cabeça, né? Então, eu não preciso de treinar os trabalhadores da minha empresa, desde que eu contrate aqueles estudantes, né? Então, veja que aí você tem que fazer, né, essa análise, né, do custo-benefício. Mas só isso? Não. Pode ter alinhamentos com valores organizacionais. Então, uma organização cujos valores estão engajados, né, com o fim dos monopólios, com o respeito, né, à diversidade, com respeito à diversificação de negócios, inclusive, né, e não o respeito à desconcentração de riqueza. Então, eu não vou comprar de uma corporação. Eu não vou ajudar a Microsoft a ficar mais rica, né? Então eu não vou usar a Google para ela ficar mais rica, eu não vou usar sei lá, a Oracle para ela ficar mais rica, eu vou buscar alternativas, né? Concorrentes menores, né? Pode ser até uma solução paga, mas eu vou buscar um concorrente que ainda seja pequeno, que ainda precisa de apoio para se tornar um grande, né? Para poder rivalizar com essas poderosas e globais, né? Essas corporações poderosas e globais. Tem também a questão da disponibilidade dos usuários com o conhecimento, né? Que eu falei, eu vou colocar o Libre, né, na minha organização, porque eu não vou pagar nada, mas ninguém sabe usar. E vão ficar reclamando, e vai ter aquela insatisfação, e ao invés de facilitar, vai dificultar, né? Aquelas tarefas rotineiras do cotidiano de um escritório. Aí você tem que parar para pensar nisso. Ah, não, eu vou insistir no software livre, mas eu vou contratar alguém para treinar, tal. É uma alternativa. Mas aí você tem o custo desse treinamento, que tem que ser considerado na hora de tomar essa decisão. Mas a opção, ela vai estar muito baseada nesses critérios. Eu coloquei alguns aqui, mas tem um etc ali, porque podem ter outros critérios baseados no negócio, baseados na organização, baseados nas limitações orçamentárias da empresa que você está administrando e por aí vai, tá bom? Bom, pessoal, então esse era o tema aí, soluções de escritório, era mais esse direcionamento, tá? Nós vamos, como eu falei, vamos retomar esse assunto mais para frente lá em sistemas de colaboração empresarial, com uma outra perspectiva, com uma outra abordagem, mas a gente passa de novo a falar sobre esse assunto. E a continuidade, né, do curso aí, banco de dados, vocês vão continuar ainda tendo a apresentação dessas soluções de sistemas de informação com uma abordagem mais tecnológica, né? E eu acredito que vocês já perceberam ali com Osias, uma abordagem muito de vamos tentar fazer, né? Vamos exercitar, vamos fazer na prática, né? Para que vocês também possam se tornar administradores, não só é, usuários básicos, né? Mas que vocês sejam usuários assim um pouquinho mais avançados, até porque é muito importante, tá, gente? Ter esse domínio dessas ferramentas com uma certa tranquilidade e domínio, né? Óbvio, vocês não vão sair daqui analistas de sistemas, cientistas da computação, mas não é a formação de vocês sairão daqui administradores. Mas é importante que haja um certo domínio dessa tecnologia da informação, porque o futuro vai ser muito difícil para quem não tiver algum domínio, né? Você pode não ser um especialista, mas algum domínio você tem que ter. Então essa abordagem que a gente está trazendo aqui, né, eu já comentei aqui para vocês de forma pioneira, né, porque é a primeira vez que a gente está fazendo assim no nosso curso, mas provavelmente é a tendência, inclusive na reformulação, né, do nosso projeto de curso, é justamente para deixá-los melhor preparados, mais bem preparados, desculpa, para o mercado que nesse sentido começa a ficar mais exigente, tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado por
pela atenção de vocês, por terem assistido essa aula. Tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum, né? Fiquem atentos aí às atividades, neste caso, principalmente as atividades que estão sendo propostas pelo professor Uzias, tá bom? Mas eu também estou atento ali, quando precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, eu vou estar, né, acompanhando. Eu tenho acompanhado, na verdade, né? A ideia é que a nossa parceria, né, minha e do Uzias, ela seja efetiva e, e que vocês saiam, né, ao final do componente curricular, saiam aí bastante satisfeitos com o que vivenciaram conosco, tá bom? Cuidem-se e até a próxima!